Olá, galerinha! Tudo bom com vocês? Eu sou a Mônica Amaral e nós estamos no quarto vídeo do Salmo 119. Então, pega o seu escudo da fé e vem com a gente! O Salmo 119 fala muito da lei de Deus. E nos outros vídeos nós já falamos sobre vários mandamentos. Nesse vídeo nós vamos aprender sobre o 8º, o 9º e o 10º mandamento. Vamos lá? O 8º mandamento é tudo na Bíblia que fala sobre o trabalho e o respeito às coisas dos outros. Em Êxodo 20:15, esse mandamento diz: não furtarás, que significa não roubarás. Não devemos ficar com um objeto que não é nosso, nem usar uma coisa que não é nossa, mesmo que essa coisa seja pequena. Ninguém tem o direito de ficar com os objetos dos outros, nem destruir as coisas dos outros, mesmo que a pessoa for rica e tiver mais coisas do que nós. Nós não podemos danificar suas coisas e não pagar. Em Êxodo 22:6 diz que se nós destruirmos uma coisa de alguém, devemos pagar. Em 2 Tessalonicenses 3:10 e 12 diz assim: se alguém não quiser trabalhar, não coma. Ordenamos que, trabalhando tranquilamente, comam seu próprio alimento. Esse texto significa que cada um deve trabalhar para comer, ou trabalhar para conseguir as coisas na vida, e cada pessoa tem direito de aproveitar aquilo que conseguiu com o seu trabalho. Então, ninguém tem o direito de ficar sem trabalhar e se aproveitar do trabalho dos outros. Por isso, a cola também é um pecado contra o 8º mandamento, é um roubo. Por isso, ficar sem fazer nada ou ter preguiça também é um pecado contra o 8º mandamento. O desejo do preguiçoso mata, porque suas mãos recusam a trabalhar, diz Provérbios 21. E mesmo você que é criança, deve ser útil em casa, fazer coisas para ajudar. Em Provérbios 10:5 diz: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Significa que enquanto a mamãe está lá trabalhando, as pessoas da casa estão trabalhando, o filho que fica parado, sem fazer nada, que fica lá descansando enquanto os outros estão trabalhando, é um filho que envergonha, não é um filho que está cumprindo a lei de Deus. Efésios ensina que o contrário de roubar é trabalhar. Veja o que diz Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Então, quem roubava, agora tem que fazer o contrário, tem que trabalhar. Então, o contrário de roubar é trabalhar. Em Provérbios 12:27, também diz que o bem mais precioso do homem é ser trabalhador. Neste mandamento está o princípio de que existe hora para trabalhar e hora para descansar. Êxodo 20:11 diz que Deus fez o mundo em 6 dias, ou seja, ele trabalhou em 6 e descansou em 7º. Então, no 7º, então existe hora para trabalhar e hora para descansar. E esse mandamento também é sobre gastar demais o dinheiro, desperdiçando o dinheiro em coisas que não são proveitosas. Devemos utilizar bem o nosso dinheiro, usar bem as coisas que a gente tem em coisas boas, que são proveitosas para nós. Agora vamos falar do 9º mandamento. O 9º mandamento é tudo na Bíblia que diz sobre falar a verdade, sobre não enganar as pessoas de forma alguma e sobre o respeito que temos que ter quanto à reputação das pessoas. Esse mandamento é sobre nós termos credibilidade em nossas palavras,
Ou seja, as pessoas acreditarem em nossas palavras e nós não prejudicarmos a credibilidade dos outros, a reputação das outras pessoas. Em Êxodo 20:16, esse mandamento está assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Devemos ter cuidado com as coisas que falamos sobre as pessoas, porque podemos prejudicar uma pessoa com as coisas que a gente fala sobre ela. Precisamos ter cuidado com a reputação das pessoas e não fazer fofoca, né? Mesmo que algo seja verdade, uma coisa que a gente fala, a gente tem que ter cuidado na hora de falar, porque a gente pode manchar a reputação de uma pessoa espalhando informações que ela não deixou a gente espalhar, né? Falando segredos das pessoas, a gente prejudica a reputação das pessoas dessa forma. Espalhar informações sobre alguém também pode prejudicar muito a vida dessa pessoa, pode provocar brigas e até mesmo separar pessoas que são amigas. A fofoca é um pecado contra o 9º mandamento. Nós também não temos o direito de pensar sobre uma pessoa algo que a gente imaginou, que a gente julgou que ela fez, a gente nunca viu essa pessoa fazer, mas a gente imagina, a gente julga, acha que ela fez e fica pensando que ela fez. A Bíblia diz que isso é pecado. Mateus 7:1 diz: não julgueis para não serem julgados. Nós não temos o direito de pensar mal de alguém ou interpretar errado as atitudes dessa pessoa. Nem tirar conclusões da nossa cabeça, né? Julgar as pessoas com malícia, com maldade. Interpretar errado as ações das pessoas, né? E esse mandamento também nos proíbe de enganar pessoas de qualquer forma, seja falando mentiras ou tendo atitudes que escondem a verdade sobre nós, ou esconder coisas que nós fazemos. Então, a gente tem que pensar muito antes de agir. Se você vai fazer uma coisa que você não gostaria de contar para alguém, que você vai ter que esconder, não faça essa coisa, para depois você não ter que mentir, você não cair na tentação de esconder, de ficar mentindo. Agora nós vamos falar sobre o 10º mandamento. O 10º mandamento é tudo na Bíblia que fala sobre inveja, tanto sobre sentir inveja, quanto também sobre provocar inveja nos outros. Em Êxodo 12:17, esse mandamento está assim: não cobiçarás a casa de teu próximo. Isso significa que nós não devemos olhar para a vida das outras pessoas e querer ter essa vida que não é a nossa vida. Também não podemos ficar exibindo as nossas coisas para provocar tristeza nos outros, né? Para a gente se gabar, ficar mostrando, olha o que eu tenho, só para os outros ficarem tristes. O 10º mandamento também fala sobre a pessoa que não dá nada para ninguém. Faz tudo para ganhar mais e mais dinheiro e mais coisas, e é muito egoísta e é escrava das suas riquezas, das suas coisas, ficar presa às suas coisas, né? Pessoa que vê tudo e quer tudo e nunca fica satisfeita, né? Nós devemos ser generosos com as pessoas e dividir o que a gente tem, né? E não ficar olhando e querer sempre mais. A Bíblia também fala sobre nós estarmos contentes com as nossas condições, com a nossa condição, com aquilo que nós temos. Não ficar nos comparando com as outras pessoas. Nós podemos trabalhar para ter as coisas, mas nós não podemos desejar ser igual a uma outra pessoa, ou nem querer ter uma coisa que essa pessoa tem, ou ficar triste porque essa pessoa tem algo que nós não temos, né? Nós, pelo contrário, temos que ter sempre a disposição de dividir, né? E ficar contentes com as coisas que a gente tem, né? A gente pode trabalhar, se esforçar para ter mais? Sim,
mas no momento o que a gente tem é aquilo que a gente deve ficar satisfeito. Então, assim, crianças, nós aprendemos um pouco sobre os mandamentos. Agora, nós vamos passar ao momento da leitura bíblica. Vamos ler o Salmo 119, o versículo 105. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que o Senhor deu para nós que estamos aqui na terra. O Senhor mandou escrever a tua lei para que a gente te conheça a tua vontade. Que nós venhamos a receber esta mensagem e gravar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos começar com a palavra lâmpada. Lâmpada aqui é a vela, é o lampião, é a lâmpada daquela época, que tinha esse formato aí que está aparecendo para vocês. Lâmpada, o uso da lâmpada é necessário quando está escuro, não é verdade? A gente acende uma vela, acende uma lâmpada, uma lamparina. Num caminho escuro, que está de noite, vários perigos se apresentam. Por exemplo, a falta da luz naquele caminho que está escuro, lugares escorregadios, buracos, animais, assaltantes, lugares confusos que podem nos levar, a gente que está no caminho, viajante que está nesse caminho, pode fazer a gente desviar do caminho, né, que a gente está querendo seguir. Então, todos esses perigos podem levar a pessoa que está caminhando no caminho até a morte ou a se perder e não chegar no seu destino, né, no lugar que ela quer chegar. E a lamparina, a lâmpada, ela dá luz, ela é um objeto importante que todo viajante, toda pessoa que está num caminho escuro precisa ter e utilizar para não cair nesses perigos que tem quando está escuro. Então, a luz da lamparina é importante para esse viajante continuar no caminho sem perder a vida ou sem se desviar. E o texto continua: lâmpada para os meus pés. Os pés aqui podem ser considerados nossos passos, né? A luz da lâmpada não serve para ver os pés. A gente não quer a luz da lâmpada, da lamparina, para ver os nossos pés. Mas o viajante precisa dessa lâmpada para saber onde vai colocar os pés, para saber onde ele vai pisar. E os passos, aqui no Salmo, são as decisões da pessoa, aquilo que a pessoa vai fazer na vida, né? Os atos que a pessoa vai fazer, aquilo que ela vai escolher, quais atitudes ela vai tomar no seu dia a dia. E a lâmpada é o objeto que vai mostrar qual é o próximo passo que a pessoa vai dar no seu caminho, que vai mostrar as escolhas que a pessoa deve fazer na vida, quais as atitudes que ela deve tomar. E nós sabemos que os passos são as escolhas e as atitudes que nós tomamos, né? Nós já aprendemos isso. E sabemos que o caminho é a nossa vida aqui na Terra, que o Salmo está falando. Mas o que será essa lâmpada que o texto está falando? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tua palavra aqui. O salmista diz que a lâmpada é a palavra de Deus. Tua palavra é a palavra de Deus. O objeto que mostra onde a gente deve colocar os pés, o objeto que mostra onde estão os perigos, os buracos, os lugares escorregadios. A palavra de Deus é aquele que mostra o caminho, aquela que mostra o caminho certo, que mostra os caminhos enganosos, onde é que está o caminho que vai te confundir, que vai fazer você se perder, né? No Salmo 119, a palavra de Deus se refere especificamente
a lei de Deus, os mandamentos, né? A lei de Deus aparece no Salmo 119 através de muitas palavras, testemunhos, estatutos, decretos, juízos, palavra. Então esse salmo fala muito da lei de Deus, muito dos mandamentos. E o salmista está falando aqui que a lei de Deus é que vai mostrar o certo e o errado, que vai mostrar as coisas da vida que vão nos fazer cair e quais as coisas da vida que vão nos afastar de Deus, nos levar ao inferno. E a lei de Deus também mostra, por outro lado, onde nós devemos colocar os nossos pés, como devemos tomar decisão na vida, quais atitudes a gente deve tomar, quais as coisas vão nos aproximar de Deus e quais aquelas que vão nos afastar. A lei de Deus tem mandamentos que nos fazem bem, que nos ajuda a viver uma vida santa, um caminho reto. E a lei de Deus também tem proibições que nos protegem do pecado, de coisas que vão nos atrapalhar a ter uma vida junto com Deus, né? É uma coisa que pode estragar a nossa vida, vai fazer a gente cair, a gente se perder no caminho. E aí o texto continua. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Aqui a palavra luz é a repetição da ideia da lâmpada, né? Porque a luz é aquela que mostra as coisas que estão ao nosso redor, que nos ajuda a ver a realidade. É a luz que dá entendimento das coisas que estão ao nosso redor, das coisas que acontecem conosco, né? Daquilo que devemos fazer no nosso caminho, na nossa vida. E a palavra de Deus, que é essa luz, que ilumina as nossas decisões, mostra aquilo que devemos fazer. E para terminar, né? Luz para o meu caminho. Novamente, nós temos a repetição da ideia dos pés, dos passos, né? O caminho é onde a gente vai colocar o nosso pé. São as coisas que nós fazemos na vida. É o jeito que a gente leva a nossa vida. O caminho é a nossa vida e são as coisas que nós fazemos. E a lei de Deus é a luz que nos ajuda a entender o que está acontecendo no nosso caminho, na nossa vida, ao nosso redor. A lei de Deus também é a luz que nos ajuda a entender na realidade aquilo que a gente está fazendo na nossa vida. O jeito que a gente está levando. A Bíblia, a lei de Deus nos ensina a entender o que está acontecendo. Ela nos mostra se uma atitude nossa está sendo pecado ou não. Ela mostra o nosso caminho e ela nos ajuda a entender as situações e a julgar as coisas que nós estamos fazendo com a nossa vida. E as coisas que a gente ainda vai fazer, se são certas ou não. Mas então, como é que a lei de Deus pode iluminar o nosso caminho na prática? Vamos pensar numa situação. Você está em casa e aí chegou a hora de estudar, mas você não está com muita vontade, né? Está com preguiça, não quer estudar naquela hora. Mas aí você lembra que o 8º mandamento diz que existe a hora de estudar e hora de descansar. Naquele momento, você deveria, então, estudar, não é verdade? Então, a lei de Deus, ela mostra pra gente qual é o caminho certo. Ela iluminou aquela situação para você, em que a sua vontade de ficar sem fazer nada estava obscurecendo o seu entendimento, estava querendo te puxar a fazer uma decisão. E de repente você pensa na lei de Deus, lembra da lei de Deus, que a lei de Deus diz: existe hora de estudar e hora de trabalhar, não é verdade? É isso que o 8º mandamento diz. Então, o 8º mandamento iluminou a sua decisão. Vamos pensar numa outra situação, em que de repente você tirou uma nota baixa na escola. E aí, de repente, vem o medo
né, de contar para os seus pais sobre essa nota. E esse medo vai escurecendo a sua decisão, você fica sem saber o que fazer. Mas a lei de Deus, né, o 9º mandamento, diz que nós devemos falar sempre a verdade, não esconder a verdade. Então, o 9º mandamento iluminou essa situação para você, esclareceu, apontou o caminho que você tem que seguir, a decisão que você tem que fazer, de sempre dizer a verdade. E uma outra situação, a última situação, você ganhou um super presente, um presente muito legal, assim, que todos os seus amigos iam achar super maneiro. E aí, de repente, você se pega assim, com uma vontade tremenda de contar para os seus amigos, mostrar para todo mundo. Só que aí você lembra da lei de Deus que querer fazer inveja nas pessoas é um pecado contra o 10º mandamento. E aí você descobre que, na verdade, no seu coração, você está com vontade de sentir melhor do que os outros, você está com vontade de fazer inveja em seus amigos, né? Então, o 10º mandamento, ele iluminou o seu coração, ele mostrou que estava dentro do seu coração, aquela vontade que você estava um pouco de mostrar o que você tem, né? Para provocar um sentimento nas pessoas, ele trouxe a verdade que estava no seu coração, né? E a lei de Deus, ela faz isso com a gente. Então, quando a lei de Deus ilumina o nosso coração, nós devemos dar ouvidos, né? Devemos nos arrepender dos nossos pecados e confiar que, por causa do sacrifício de Cristo, Deus perdoa esse pecado, tá? Então, quando a lei de Deus ilumina o nosso caminho e mostra, olha, isso aqui que você vai fazer é pecado, isso aqui que você está pensando é pecado, essa decisão que você tomou é pecado, qual é a coisa que nós temos que fazer? Nos arrepender desse pecado, não querer fazer mais, procurar meios para fugir desse pecado e confiar de todo o coração que quando Jesus morreu naquela cruz, ele estava carregando esse pecado que era seu. Ele estava morrendo na cruz, carregando, suportando a ira de Deus, o castigo de Deus por causa do teu pecado no teu lugar. E por causa desse sacrifício é que Deus pode perdoar qualquer pecado, né, que nós cometemos. Então, se arrepender dos pecados e crer de todo o coração no sacrifício de Cristo, ok? Bom, agora nós vamos passar ao nosso momento de atividades. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para um bloquinho de atividades para esta lição. E as atividades são essas daqui que está aparecendo na sua tela. Atividade 1. Você vai ajudar esse menino com a lanterna, ajudar ele a encontrar o caminho certo. Então, você vai ligar este menino apenas às atitudes certas, ok? Então, por exemplo, ter preguiça na hora de estudar é uma atitude certa, de acordo com a lei de Deus? Né? Você vai ver se sim ou não. Estudar na hora certa é uma atitude certa? Sim, né? Então, você vai ligar o menino e vai ligar com lápis mesmo, você vai ligar o menino a todas as atitudes que são certas. E assim você vai traçar um caminho na vida dele. E assim você vai ver que no final da atividade, a lei de Deus mostrou o caminho que nós devemos seguir. O caminho certo, né? A Bíblia, a lei de Deus ilumina o nosso caminho, mostra onde a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Atividade 2. Circule o que devemos fazer quando a lei de Deus nos mostra que existe pecado nas nossas atitudes. Então, você vai circular. Quando a lei de Deus mostra que a gente está pecando,
que a gente não está cumprindo aquele mandamento. O que a gente deve fazer? Aí você vai circular. Será que fazer uma coisa boa, uma coisa certa, vai consertar o nosso pecado? Você vai circular aquilo que eu falei no final do vídeo que a gente deve fazer quando a gente percebe, quando a lei de Deus nos mostra que nós estamos pecando. O que precisa ser feito para ganhar o perdão de Deus? Atividade 3 é para você memorizar o versículo, tá bom? Com a ajuda dessa figura, você vai memorizar o Salmo 119, 5 e vai recortar essa página para colar naquela biblinha que a gente está fazendo toda semana. Cada semana a gente cola um pedacinho, uma página daquela Bíblia, tá bom? Então você vai recortar, vai dobrar nesse pedaço que está pontilhado, vai passar a cola ali e vai colar na sua biblinha, tá bom? Na biblinha que a gente está montando toda semana. E a última atividade é uma atividade para semana. É o nosso planner de leitura bíblica, né? A gente está lendo o Salmo 119 todinho em 8 semanas. Então, na primeira linha da nossa tabela, nós temos a leitura bíblica de todos os dias da semana que a gente vai fazer. São pouquinhos versículos para você ter o costume de pegar na Bíblia todos os dias. Depois tem a sugestão de oração, que você pode fazer, os temas de oração que você pode desenvolver, que a gente aprendeu sobre oração na nossa série do Pai Nosso. E no final, sempre repetindo o versículo que vai ser a memorização dessa semana, tá bom? Se todo dia você repetir o versículo, você vai acabar memorizando, tá ok? Então, essas são as atividades que a gente vai fazer, que eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Então é isso, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um beijo então para vocês. Fiquem com Deus. Tchau!